Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Estamos firmes no direito do processual penal, foco na VUNESP. Quem está comigo. Quem não está comigo, não está comigo. E quem está ou não está, eu também não sei. Eu vou direto ao assunto. Maravilha! Tá aí, ó, o edital. A gente já falou a parte do edital na primeira aula e agora na segunda a gente só faz aquele refreshment, aquela refrescar a memória, não é? Vamos só refrescar a memória aqui e continuar. No episódio anterior nós falamos sobre impedimentos, falamos sobre suspeição, falamos que o órgão do Ministério Público não funcionará, né, nos processos em que em linha reta ou colateral for parte, terceiro grau, consanguíneo, tá tudo no resuminho, já foi falado. Nós falamos de suspeição também, tá aqui no resuminho, todo mundo vai ter acesso a esse resuminho aqui, ok? Agora nós vamos falar da parte de intimação. Então, no processo, as partes precisam ser, o processo precisa ter seu conteúdo, as partes precisam ser impessoais, o advogado, tem que ser tudo certinho. Por isso que tá aí, normas do processo penal, ok? Vamos lá. Primeira parte que a gente vai começar, que começa essa norma, a gente tá fazendo assim. Tem professor que começa do meio, começa do fim. Já estudei com esses professores e agora eu mesmo estou estudando com vocês. É do começo mesmo. Conforme está ali na norma, a gente vai caminhando. Né? Ó, como é que está na norma? Nenhum acusado ausente ou foragido será processado ou julgado, né, sem defensor. Se for menor, dar-se-á o quê? Um curador. Mas aí, sem defensor, o juiz faz o quê? Nomeia o defensor. Os advogados são obrigados a prestar patrocínio. Defensor não comparece, a audiência pode ser adiada. A qualquer tempo pode o acusado nomear outro advogado de sua confiança. Tá lá na norma. Muito bem, tá lá na norma, tá, gente? Sem crise. Deixa eu colocar aqui pra gente continuar. Vamos lá, sobre a intimação, né? Como é que a gente tem a citação e a intimação? A intimação são vários atos que estão acontecendo ali no processo e a gente precisa comunicar as partes. Comunicar o quê? Da audiência, de instrução, de julgamento, comunicar e várias outras coisas. Enfim, a intimação é para isso. O que a gente tem que entender aqui sobre a intimação? Publicação no órgão, tá? Tem órgão de publicação, faz pelo escrivão. A intimação é pessoal pelo escrivão, ok? Ministério e defensor público será pessoal. É possível por despacho na petição em que for requerida. Ok, gente? Adiada a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes testemunha, o dia e hora e para seu prosseguimento de que se lavrará nos autos. Vamos lá, então a gente falou da intimação, agora nós vamos falar da citação. Citação. A citação tem várias situações, né? Do militar, se é no território, se é fora do território, de jurisdição do juiz, se é lá no outro país, se o réu se oculta, né? Se o réu não é achado, e enfim, então a gente vai por partes. Citação, quais são os requisitos? Leitura do mandado, entrega da contrafé, declaração do oficial na certidão de entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. E vamos lá, a citação pessoal, né? E aí o oficial de justiça foi e fez a citação pessoal ali no nome de Adalberto, Beto, curtas animadas do Beto. E aí o réu não comparece, não comunica um novo endereço, não avisa nada que mudou. O que acontece com o processo, gente? O processo segue.
Por quê? Porque você já tem conhecimento que o processo está em seu nome, ok? Dorme não. Vamos lá. E aí, o oficial de justiça vai, chega, o réu tá ali. Ô, dona Maria, pessoa tá aí? Não tá não. Mas você vê que está, que a televisão tá ligada, que ele tá tomando uma cervejinha e tá assistindo o jogo. Mas o réu se oculta. Aí você fala o quê? Tudo bem, dona Maria, eu tô aqui. A senhora está falando que o fulano não está aí, mas, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a citação por hora certa. Amanhã, às 10 da manhã, estarei aqui, na frente da sua residência, ok? E aí, vou fazer a citação por hora certa, mesmo se a pessoa não comparecer. Então, não compareceu ali, fez a citação por hora certa, não compareceu, nomeia o quê? Advogado ou defensor dativo. Vamos lá, ainda no território. A citação é feita por meio de quê? De mandado. O documento que a gente faz é um mandado, ok? Que aí vai atender o quê? Esses requisitos aqui, ó, gente, ó. Citação feita por mandado. Vamos lá. Não encontrado. Fui e não encontrei. Não sei onde é que ele está. Está longe, em qualquer outro lugar. Então, se fez a citação não encontrado, eu vou citar por edital. E aí ele não comparece, não constitui advogado, né? O tribunal suspende o processo, o prazo prescricional, e o juiz pode fazer o que? A produção antecipada das provas, decretar a prisão preventiva, ok? O fato de você não comparecer não significa que o processo vai estar parado ali. Nesse caso, ó, ele vai suspender o prazo prescricional, mas pode já pedir que pedir a prisão preventiva, tá? Tá andando aí no metrô, no trem, acaba sendo parado pela polícia, ou as câmeras hoje reconhecem você, e você vai ser levado para delegacia, porque tem uma prisão preventiva contra você. Ok? Agora vamos lá. Fora do território de jurisdição do juiz. Em que lugar, Roberto? Eu estou em São Paulo, e aí o processo, a pessoa está lá no Rio de Janeiro. Ela cometeu um crime aqui em São Paulo e está lá no Rio de Janeiro. Faço a citação? Sim. Por meio de quê? De uma carta precatória. Ok? Se está lá no estrangeiro, faço a citação? Faço. Por meio de quê? De uma carta rogatória. Fora do meu estado aqui é precatória. Fora do país é rogatória. Tudo bem, mas mesmo na precatória o réu se oculta, a precatória vai ser o quê? Devolvida. Mas se chega lá no Rio de Janeiro e fala, não, Adalberto agora está em Minas Gerais, a precatória vai ser devolvida para a origem ou pode enviar para Minas Gerais? Pode enviar para Minas Gerais, tá? É a precatória itinerante, ela vai te achar, rapaz. Depois de Minas Gerais devolve direto para São Paulo. Vamos lá. Será devolvida ao juiz deprecante, quem que é? São Paulo. Independente de translado, depois de lançado cumpra-se e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Se foi para o Rio, manda lá para Minas Gerais e Minas Gerais devolve para São Paulo, ok? Isso é só o resumo. Vamos ler a norma, porque isso é importante demais, tá? Eu creio que você tenha lido, então eu vou ler também, já vou grifando aqui, ó. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Então, nenhum acusado processado, né? Sem defensor, ok? A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre através de manifestação fundamentada. Não sei porque colocou isso aqui, porque tá bom. Então, se não é manifestação fundamentada, é infundada, não, também não dá, né, gente? Toda defesa é fundamentada, ok? O acusado menor dar-se-á o quê? Ao menor dar-se-á o curador. Se o acusado não o tiver, se-lhe-á nomeado um defensor pelo juiz. Então, o acusado é de maior, mas não tem um advogado. Então, vai nomear um defensor, ressalvando seu direito de a qualquer tempo escolher um de sua confiança, ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Então, o próprio réu é um advogado, então ele pode defender-se ali e fala, não, o advogado sou eu, eu vou lá na frente do juiz e eu faço tudo, ok? O acusado não
O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. Fique esperto aí, porque, então eu não vou nomear advogado nenhum para mim. Mas eu vejo que você mora aí num hotel de luxo, num condomínio de luxo. Então a gente vai nomear o defensor para você, tudo bem? Sim, mas você vai pagar, não é de graça não, porque você tem condições de pagar. Fique esperto. Salvo motivo relevante, os advogados solicitadores serão obrigados sob pena de multa de 100 a 500 mil réis. Isso aqui já está bem desatualizado, mas enfim. Os advogados são obrigados ao quê? A patrocinar, prestar seus patrocínios aos acusados. Não cai muito na prova, é informação para a gente aprender. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo previamente comunicado ao juiz sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correcional correspondente, competente. A audiência poderá ser adiada por motivo justificado se o defensor não comparecer. Veja aqui, o defensor não compareceu porque passou mal e está no hospital. A audiência pode ser adiada. Não quer dizer que vai ser, tá bom, gente? Pode ser adiada. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de nenhum ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Em caso de abandono de processo pelo defensor, o acusado será intimado a constituir um novo defensor, se assim o quiser, e na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado o quê? Um defensor público. Então, não vai ser acusado sem defensor. É aquela primeira ali, primeiro princípio. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Aí, nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. A gente está falando aqui, não funcionarão como defensor o parente do juiz. A gente já fez na primeira aula de impedimento. Dos funcionários da justiça, as prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça, no que lhe for aplicável, entendeu? Isso aqui, as prescrições de suspeições de juiz estendem-se a quem? Aos funcionários, aos serventuários. Vamos lá. Continuamos na norma, firmes na norma. Vamos aqui até mim, Vamos lá. A citação inicial par-se-á por mandato. Qual que é a regra? Mandado. Então, citação por mandado. Essa é a regra, tá, gente? Citação aqui, mandado. Mas a gente tem os outros casos que quando o réu estiver quando ele está no território sujeito à jurisdição do juiz, a gente faz por mandado. Então, o mandado da citação vai ter o quê? Nome do juiz, nome do querelante, nome do réu, a residência do réu, o fim para que é feita a citação, né? O juiz e o lugar, o dia, a hora em que o réu deverá comparecer, a subscrição do escrevente e a rúbrica do juiz. Lembra disso aqui, você que já me acompanhou na parte de normas da corregedoria, tem uma parte lá que fala o escrivão, né, subscreverá aqui a rúbrica, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz vai acontecer em quais casos? Aqui, a subscrição é obrigatória do juiz nos casos que a lei exige. Qual que é? Apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão, alvará de soltura geral, levantamento de depósito judicial, arrombamento explícita ou implícita, né? Pensão alimentícia, documento, papel para autoridade. Isso aqui, é normas da corregedoria e a gente está fazendo a colinha porque está aqui, também no Código do Processo Penal. Subscrição obrigatória do juiz, ok? Aí vamos lá, no artigo 253 ainda aqui, quando o réu estiver o quê? Fora do território
de jurisdição do juiz, será citado por precatória. Se ele estiver em outro país, será citado por carta rogatória. Se ele estiver ali onde, no território de jurisdição do juiz, será citado por mandado. A precatória indicará o juiz deprecado, deprecante, a sede de jurisdição de um e de outro, o fim para que é feita a citação, o juiz do lugar, o dia e a hora que o réu deverá comparecer. Vamos lá. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independente de translado, depois que lançado cumpra-se e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Verificado que o réu se encontra em território longe da jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para a efetivação da diligência. O que é isso aqui? A precatória de itinerante. Enviei lá para o Rio de Janeiro, mas eu sei que a pessoa... Não sabia, né? Na verdade, enviei para o Rio de Janeiro e aí no Rio descobriu que a pessoa está em Minas Gerais, envia para Minas Gerais. E aí, verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, envia para lá, gente, a precatória. E de lá, eles mandam direto para São Paulo. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado. Tá escondidinho. Citação por hora certa. A precatória será imediatamente devolvida. Não, a gente está falando aqui do caso da precatória, tá, gente? Certificado pelo ofício de justiça que o réu se oculta para não ser citado. A precatória será imediatamente devolvida para fim do previsto no 362. Então, não encontrei a pessoa. O que eu vou falar? Vou suspender o prazo prescricional e pode já pedir a produção antecipada das provas e a prisão preventiva. Ok? E aí, não cai porque já é citado por hora certa. Não cai nisso aqui, ó. Isso aqui não é a hora certa, tá? A gente está falando aqui da precatória. Se houver urgência precatória que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica. Está bem longinho, mas por e-mail, por outra forma aí. São requisitos da citação por mandado, a leitura do mandado ao citando pelo oficial e a entrega da contrafé. É a segunda via aí, na qual mencionarão o dia e a hora da citação, a declaração oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa, ok? A citação do militar far-se-á por intermédio de quem? Do chefe do militar. O dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim como o chefe dele, ok? E se o réu estiver preso, faz a citação o quê? Pessoalmente, tá? Não vou fazer a citação ali no chefe ali da prisão, não. Vai ser pessoalmente. Peço para ele comparecer na frente do oficial e faz aí a citação para ele. Se o réu não for encontrado, será citado por edital no prazo de 15 dias. Precisa entender isso aqui, tá, gente? O prazo aqui, ó, da citação por edital, ó, o réu não foi encontrado, né? Faz a citação por edital no prazo de 15 dias. Logo, logo também vou ter um resuminho só dos prazos, porque é importante saber. Ok? Se o réu não for encontrado, será citado por edital, no prazo de 15 dias. Vamos lá, continuando, mais resumos. O réu se oculta e o réu não é encontrado. São coisas diferentes. O réu se oculta, citação por hora certa, né? Se mesmo citado por hora certa ainda não for, ó, constitui o quê? Defensor dativo, se não comparece. Agora vamos lá. O réu não foi encontrado, não é que ele se escondeu, ele não foi encontrado. Cita por edital no prazo de 15 dias. Se não comparece nem constitui advogado, suspende o prazo prescricional e pode decretar o quê, gente? Aqui, ó, prisão preventiva, tá? O artigo 363, o processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Isso aqui também pode cair na prova, tá, gente? Vamos lá. Foi citado por edital, não compareceu, nem constitui advogado, suspende o prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Então,
Não esquece, tá, gente? Repete demais isso aqui na sua cabeça, ó. Foi citado por edital e não compareceu. É diferente de se oculta, tá? O réu, aqui no caso, ele não foi citado, ele só está se ocultando, faz a citação por hora certa. Mas se foi citado por edital e não compareceu, suspende o processo e o prazo prescricional. Muita atenção, respira com muita calma. A gente vai ler a parte de baixo. Eu vou colocar minha imagem aqui, ó, para a gente ler. Vamos lá. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juiz. Veja que ele foi citado pessoalmente. Ele tem conhecimento dos fatos ali. E aí o processo segue, mas não vai chegar até o final. Vai chegar um momento que vai ser preciso você também comparecer na frente do juiz. E como é que faz isso, gente, para comparecer? Faz aí, decreta a prisão preventiva e toma outras providências para que essa pessoa seja levada à frente do juiz, né? Para falar a versão dela, para se defender e para que haja um julgamento justo. Vamos lá. Verificado aqui, ó. Agora é a norma, gente. Então, você vê que eu fiz bastante resumo, porque essa parte aqui, a leitura da lei em si, ela é cansativa, ela é desgastante, né? Para gente que não conhece muita coisa de direito, a gente que é leigo no assunto, é mais ainda. Então, quando você faz resumos, vai ajudando. Vamos lá. Verificado que o réu se oculta. Para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa. Se oculta, hora certa. Se oculta, hora certa. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Está tudo no resuminho. Não sendo encontrado acusado, será procedida a citação por edital em 15 dias. Comparecendo o acusado da citação por edital em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos artigos 394. E aí segue. Se o réu não for encontrado, será citado por edital no prazo de 15 dias. O 363, parágrafo 1º aqui não é a mesma coisa que o outro? É a mesma coisa, mas o pessoal quis escrever mesmo assim, tá bom. E a gente lê também mesmo assim. Certo? Vamos lá, o artigo 364 ele foi revogado, porque no 361 já fala lá, gente. Por isso eu deixei ele aqui, só porque às vezes a gente faz a leitura lá da norma e esquece que tem partes ali que já não estão mais valendo, tá? O edital de citação indicará o nome do juiz, o nome do réu, o fim para que é feita a citação, o juiz, o dia que deverá comparecer e o prazo. O edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado na imprensa onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que tiver feito a publicação comprovada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, de qualquer que conste a página do jornal com a data da publicação. Vamos lá. Se o acusado citado por edital não comparecer, nem constitui advogado, ficarão suspensos o prazo que prescricional e o processo, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes, se for o caso, decretar prisão preventiva. Quer fazer mais um resumo na sua cabeça? Veja lá. Não foi citado. Então, não foi citado e está se escondendo. Citação por hora certa. Não foi citado e não foi encontrado. Citação por edital em 15 dias. Né? Foi citado por edital e não compareceu, né? Fica suspenso os prazos prescricional, determina a produção antecipada de prova considerada urgente, pode decretar prisão preventiva. Repete isso bastante na sua cabeça. Isso aqui a gente vai voltar a falar porque, ó, tem aqui, ó o reloginho aqui. Tá falando o quê? De prazo, gente. Prazo precisa decorar, precisa entender, precisa tomar café, mastigar, ok? Se você quer passar nessa prova, repita demais essas questões aqui e faça bastante exercícios. Vamos lá. Revelia no processo penal. Então, eu não estou
Tudo bem, Adalberto, se você não vai, o processo vai ser julgado contra você. Acontece isso? Não, porque é princípio do processo penal. Nenhuma pessoa será acusada ou julgada sem que exerça a ampla defesa, o contraditório, mesmo que ela não tenha ser-lhe-á nomeado o quê? Defensor. Ok? Vamos lá. O processo seguirá sem a presença do acusado, tá? Que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixa de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunica o novo endereço ao juiz. O processo continua, porque você já tomou ciência do processo. Estando acusado em qualquer lugar aí ao redor do mundo, em lugar sabido, será citado que, mediante a carta rogatória, suspende o prazo de prescrição até o seu cumprimento. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante o quê? Carta rogatória. Carta rogatória. Vamos lá, intimação. Acontece o quê? Várias vezes durante o processo. Aí precisa ficar entendendo. A gente está falando o quê? De citação, que é para iniciar o processo. A gente está falando da intimação, quando o processo está acontecendo. Aí precisa perceber o quê? Uma deixa aí que eu aprendi com os professores também, com os meus professores. Envolve dinheiro público? Se envolve, a citação é o quê? Pessoal, né? Quem que é? Quem que são essas pessoas que aí recebem o dinheiro público para fazer a justiça funcionar, para o funcionamento da justiça? O próprio Ministério Público, o advogado é concursado, o defensor público, o réu também, o réu recebe dinheiro do defensor público? Não, mas tem toda uma estrutura ali, o tribunal funcionando, tem os escrivães funcionando também, tem um monte de gente ali para dar aquela assistência para o réu. Então, nessa parte aí, é citado o quê? Pessoalmente, né? Agora vamos lá, se não é privado, assistente de acusação, o advogado do querelante, o advogado do réu, né? Se não, aí pode fazer a citação por outros a intimação por outros meios, ok? Como isso aqui está lá na norma, Roberto? Dessa forma aqui, ó. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e dos demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no capítulo anterior e a intimação do defensor constituído, quem que é? Defensor público, do advogado, do querelante e do assistente, far-se-á por publicação no órgão incumbido de publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado, né? A intimação do defensor constituído, do advogado, do querelante e do assistente. São pessoas aí. Agora, caso não haja órgão de publicação nos atos judiciais da comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo. A intimação será pessoal, feita pelo escrivão e dispensará ali em cima. Dispensará a aplicação do que alude o parágrafo 1º do artigo 370. A intimação será pessoal quando a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no artigo 357. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e das testemunhas, o dia e a hora para seu prosseguimento, ok? Ufa, acha que tá acabando? Só tá começando. Vamos lá? Exercitar? Vamos lá. A respeito da citação e da intimação do acusado nos termos do Código do Processo Penal, assinale a alternativa correta. Com a memória fresca, vamos ler. Vamos lá. Estando acusado no estrangeiro, em lugar conhecido, a citação dar-se-á por carta rogatória. Ok? Então ele está no estrangeiro, está em lugar conhecido, suspendendo-se o curso do prazo prescricional até o efetivo cumprimento. Até aí, tudo bem. Não vi nenhum erro. Então, para mim, é essa A aí. Porque ele está lá no estrangeiro. É o quê? A carta rogatória. Suspende o quê? O curso do prazo prescricional até o efetivo cumprimento. Né?
O Bione fala da carta rogatória aqui, ó. Estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória. Suspende o prazo prescricional até o seu cumprimento. Então, para mim, essa daqui tá lindinha. Vamos para a próxima, então. Por que as outras estão erradas, então? Citado por hora certa e não comparecendo, o réu implicará a suspensão do processo e do prazo prescricional, podendo o juiz decretar-lhe a prisão preventiva. Então, ele foi citado por hora certa e não compareceu. O processo faz o quê? Segue! Né? O processo segue, gente. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente acha essa parte aí, ó. Verificado que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência, procederá à citação por hora certa, né? Na forma estabelecida. Não sendo acusado, será procedida, não sendo localizada, e faz a citação por edital. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, né, no prazo de 15 dias. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado o quê? Advogado dativo. O processo segue, gente. Então, ó, citado por hora certa, não comparecendo, o réu implicará a suspensão do prazo prescricional. Suspende o prazo prescricional? Não. Ser-lhe-á nomeado advogado dativo. Então, já descobrimos essa daqui. É bem assim, ao vivo e a cores, porque eu também estou aprendendo assim como vocês, gente. Está todo mundo aqui aprendendo. Vamos lá. Na hipótese de suspeita da ocultação do réu, então ele está se ocultando ali. Então ele existe, a gente sabe que ele está ali. Para se furtar da citação certificada pelo oficial de justiça, o juiz determinará a citação por edital. Quase que eu falava por hora certa, mas aqui está por edital. Não, gente, se oculta é hora certa, né? Então a gente já, a B ali, a gente já meio que entendeu aquilo. Vamos lá. Intimado pessoalmente para qualquer ato, não comparecimento do réu, implicará a suspensão do processo e do prazo prescricional, podendo o juiz decretar-lhe a prisão preventiva? Não, não é intimado. Veja que é citado nesse caso, né? É intimado pessoalmente para qualquer ato e não compareceu, né? Aí segue o processo. São previstas a citação pessoal por hora certa, por edital, por requisição, na hipótese do réu militar, e via postal, na hipótese do réu preso, por requisição na hipótese do réu militar. E via postal na hipótese do réu preso. Meu, que lambança, né? Que lambança essa. As outras dava pra gente ter dúvida aqui. Então, gente, qual que é o gabarito aqui? Vamos colocar o gabarito porque é importante. Gabarito é A. A de... Ah, que maravilha! Vambora, segue a vida. Muito obrigado e até a próxima. Até daqui a pouco, tem mais curso. Direito processual penal.